Oi pessoal, tudo bom? Quero compartilhar uma palavrinha com vocês e é sobre o Evangelho de Mateus. Mateus ele escreve esse Evangelho com um propósito. Ele queria convencer os judeus de que Jesus Cristo era o Messias prometido lá no Antigo Testamento. Então o foco eram os judeus. E aí ele, durante o seu livro, durante o seu Evangelho, ele cita mais de 60 vezes o Evangelho com mais citações do Antigo Testamento, o Evangelho de Mateus. Ele cita mais de 60 vezes passagens. Inclusive, no capítulo 1, a gente já começa Mateus com uma árvore genealógica, mostrando a descendência de Jesus, que Jesus já vinha dos judeus. E dentre essas 60 passagens, fora os testemunhos de vida de Jesus, muitos ali ainda não acreditavam. E até que chega então, logicamente eu estou pulando muita coisa, mas chega então um texto que ele é assustadoramente arrepiante. Ele é um texto, ele é visceral, é um texto que quando a gente lê, a gente fica impressionado. Ele está em Mateus capítulo 27, dos versos 50 ao 54. Eu vou ler com vocês aqui. Mateus 27, dos 50 ao 54. Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Está consumado. E eis que o véu do templo se rasgou. Rasgou de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Eles saíram dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram em Jerusalém e apareceram a muitos. E o centurião que estava que guardava Jesus viu o terremoto e as coisas que haviam sucedido. Tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Alguns sinais físicos acontecem quando Cristo ressuscita, e eu grifei alguns aqui, aliás, grifei todos eles. O véu do templo se rasga. Dentro do templo, não eram todas as pessoas que tinham acesso a todas as partes do templo. Tinha um lugar chamado Santo dos Santos, que só o sumo sacerdote podia entrar lá, e mesmo assim, uma vez por ano, no dia da expiação, né? E acontece que nesse Santo dos Santos era onde a presença de Deus se manifestava ali, uma fumaça envolvia, e o sumo sacerdote, uma única pessoa, podia entrar ali em um dia só do ano. A cortina que rompe, o véu que se rompe, ele separava o lugar santo do lugar santo dos santos. Ele separava, determinadas pessoas podem chegar só até aqui, mas daqui em diante, do véu em diante, só uma pessoa. Então, nesse momento, rasga-se o véu. O que mais que aconteceu? O tremor de terra. Imagina, Jesus dá o brado está consumado, e de repente começa um terremoto. No filme Paixão de Cristo retrata isso. Os guardas romanos que estão ali, eles ficam assustados e tudo começa a tremer, e de repente eles colocam a mão na cabeça e falam assim: meu Deus, Jesus é real, ele realmente é rei, tudo que ele fala e que falaram dele é verdadeiro. Isso é grotesco. A natureza como se ela estivesse agonizando, como se ela estivesse gemendo e sofrendo pela partida de Jesus. Ou melhor, a natureza responde ao poder que é manifestado naquela ressurreição, ou naquela morte que viria, né, depois acrescentada da ressurreição. O que mais que acontece? Rochas se partem. Imagina a cena, você lá, rochas partindo, terremoto, que loucura que é isso. A natureza toda gemendo, a natureza toda passando por um processo que não sei se eu chamo de caos, se eu chamo de ordem, não sei se, né? Mas acontece que aqueles fatos físicos chamam a atenção das pessoas. E o destaque,
Além, né, que eu falei que o véu se rasga, o tremor de terra e as rochas se partem. E fora também que os mortos ressuscitam, mas eu vou falar disso depois. O véu se rasga, igual eu falei antes. Ali, aquele sinal vai demonstrar que agora eu e você temos livre acesso para entrar no Santo dos Santos. Ou melhor, eu e você temos livre acesso com Deus. Através de Jesus, através da fé de Jesus, a gente tem o livre acesso de relacionamento com Deus. E aí, nos versos 52 e 53, fala que os sepulcros se abrem e os mortos ressuscitam. Muitos não têm conhecimento dessa parte da Bíblia. A gente sabe que a noite, o dia se torna em trevas, que acontecem muitas coisas, mas que os sepulcros se abrem e mortos ressuscitam, de repente pode ser novidade. E isso para mim é assustadoramente assombroso. Eu fico imaginando a cena. É a evidência inegável do poder de Cristo. Então, se os judeus até então não conheciam esse Jesus que já era revelado no Antigo Testamento e agora vem para aperfeiçoar essa lei, agora eles param e falam assim, a gente ouviu, a gente viu, a gente sentiu, e juntaram esses três verbos e eles falaram assim, agora faz sentido. Que poder é esse que foi emanado quando ele entregou a vida dele? É uma evidência inegável do poder de Cristo. E aí o 54 fala que aquele grupo de homens, de grupo de guardas, que estavam ali protegendo e guardando Jesus, né, vigiando Jesus, eles vendo o que aconteceu e entendendo aquilo tudo, eles verdadeiramente creram que ele é filho de Deus. E tem um detalhe aqui também que fala que esses que ressuscitaram, eles se levantaram e foram para Jerusalém. E aí esse centurião, um grupo de homens que estavam ali vigiando, eles viram os mortos ressuscitarem e entrarem na cidade. Gente, que loucura, que poder que é esse? Que mexe com a natureza e ressuscita mortos. Eu tiro 3 lições desse texto que eu falei. Poderia fazer umas 20 pregações em cima desse texto com diferentes assuntos, mas 3 lições assim básicas. Primeiro, o grande e assombroso poder de Jesus. Ele é poderoso. Segundo, o livre acesso que nós temos a Deus, com Deus, nos foi dado. E terceiro, muitas pessoas creem só de ouvir, outras creem por virem, outras creem por sentirem. E Cristo nos proporciona as 3 experiências em uma: sentir, ver e ouvir. Nós vemos aqui, nós sentimos quando a gente convida ele, né? Quando a gente fala, eu quero entender melhor, e a gente procura, a gente sente, a gente se relaciona. É o X da questão. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Espero que Deus tenha falado algo com você. Esse texto, ele mexe muito comigo. E repito mais uma vez, ele é assustadoramente assombroso de uma forma poderosa. E ele nos leva a refletir sobre o poder de Deus. Deus te abençoe.